Bem-vindo de novo. Aqui é o Rodrigo Amanteia, sou head do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e professor do INSPER. Estamos aqui com mais um episódio dos nossos videocasts sobre inovação e ESG. Estou aqui com o Rodrigo Terra e a Denise Rios. Vou deixar eles se apresentarem. Eu já sou um pouco mais conhecido aqui na nossa casa, né? Sou o Rodrigo Terra, sou diretor de estratégia e sócio da Monkin. E, Denise, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. E a gente queria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Maravilha. Bom, obrigada pelo convite, né, aos dois e a quem está aqui assistindo a gente, quem vai assistir esse vídeo. É um presente falar sobre isso. Eu acho que é bem improvável ainda a gente conversar sobre ESG e inovação como se as coisas fossem sinônimos uma das outras, né? Sim. Mas eu acho que ao longo da vida, né, como alguém que ou era quem criava a próxima onda ou quem questionava se a gente deveria começar a fazer ou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, eu me vejo assim bem feliz que esse tempo tenha chegado. Então eu sou uma pessoa que sou mãe, executiva, trabalhei a vida inteira no setor financeiro. Então comecei minha carreira no setor financeiro, tenho uns 35 entre bancos, empresas do varejo. Mais ou menos em 2010, eu dei uma segunda guinada na minha carreira, depois de ter liderado a construção de uma área de inovação no Itaú e ter pesquisado sobre comportamento financeiro, né, o famoso Behavior Finance. Uhum. E depois me movi para a sustentabilidade. Eu já nem lembro que tive uma vida tradicional como executiva. Uhum. E tive uma super oportunidade de ir trabalhando com essas duas mentalidades, essa cultura, esse jeito de olhar o mundo, começando com inovação e depois no impacto, no ESG, nos desafios aí de resolver também problemas ambientais, sociais, que já estão fazendo parte do nosso dia a dia. E hoje estou em alguns conselhos, estou assessorando algumas empresas em inovação, impacto positivo, a fazer essa reflexão. E estou por aí, né? Afinal de contas, eu acho que a gente tem até 2030 para resolver algumas agendas. Eu sempre falo que esse é o famoso lista de deveres, né? Você não tem nada para fazer e quer saber o que você poderia fazer em inovação, em impacto, em ESG, olha a lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, escolhe alguma coisa para fazer, porque essa é a famosa agenda que, como mundo, a gente tem que cumprir até 2030 para garantir que a nossa vida, não da próxima geração, vai ser, no mínimo, alguma coisa que vai funcionar, que seja digna e que funcione para todo o sistema. Tá? Então, hoje eu sou mais uma empreendedora de mim mesmo e uma disruptora por padrão, mas isso eu já era, acho que desde pequenininha, só não tinha esse título. Tá no DNA, né? A gente estava conversando aqui antes do início do nosso papo, que existe um fio condutor muito Sim. comum, muito entre inovação, Perfeito. Que é a origem da sua carreira, pelo que você falou, Sim. mesmo no mercado financeiro, e a questão do ESG, que a minha sensação é que a gente está sempre um passo à frente das pessoas, do mundo, e que a gente tem uma missão de trazer as pessoas para perto do que a gente acredita, e quando eles chegam, a gente tem que estar um passo à frente de novo. Uhum. E o grande desafio é como engajar as pessoas nesse sentido. Perfeito. Faz sentido para você? Faz todo sentido, assim. E é bem provável que se você tem esse comportamento, ou se você se vê com essa característica, você é uma pessoa que se vê frustrado muitas vezes, incomodado. O ser humano que é da inovação, ele de vez em quando, que está sempre procurando respostas novas, que está sempre olhando para o amanhã, ele naturalmente pensa que no dia de hoje alguém deve estar resolvendo os problemas do dia a dia, ou as coisas do dia a dia. E é uma característica mais de imaginar, né, de propor. Imaginar soluções diferentes, muitas vezes para os mesmos problemas ou, inclusive, para novos problemas. E essa é o que ocupa, o que distrai, o que ganha atenção da mentalidade que é mais inovadora ou que busca respostas fora do padrão. Tá? Então, ou a gente é alguém muito incômodo, né, ou alguém eternamente frustrado. Então, esse é um comportamento para lembrar de vez em quando. Qual é a parte boa dessa cultura que a gente estava falando? É tanto quanto quando o mundo um pouco mais, vamos chamar, tradicional, quem está ali, né, resolvendo as questões super importantes de como é que a vida vai funcionar aí nos próximos dias, meses e anos,
Cara, será que ninguém descobriu, ninguém parou para pensar uma solução mais eficiente disso? Pensando, inclusive, que as grandes soluções ou as grandes inovações, elas são saltos de gente tentando resolver problemas do dia a dia com novas perspectivas, ou com novas tecnologias, ou com novas descobertas, ou com restrições, inclusive. Né? Ela encontra alguém que naturalmente já está olhando para isso como uma fonte de inspiração. E aí essas duas pessoas conseguem imaginar como é que elas trabalham juntos assim, num sentido comum, que era o que a gente estava falando. Normalmente, o dia a dia de quem está envolvido no meio do negócio é meio, né, a planilha do mês, o resultado do trimestre. Então, ele está muito focado num horizonte de tempo que é mais curto. E quem está olhando para fora e para mais longe, está aqui imaginando o quanto o sistema podia funcionar de uma forma diferente. Eu acho que a mágica de engajamento, de um conseguir trabalhar com o outro, é quando a gente consegue, eu olhando para cá, falo como é que eu ligo esses pontos. Então, como eu estou traçando uma estratégia de produtos mais inovadores, ou eu estou me perguntando o que é banco, né, em 2030, em 2050, né, o que é, eu trabalhei na Natura, o que é sabonete, lavar o cabelo nos próximos anos. E, principalmente, assim, repensando o que é propósito, por exemplo. Então, às vezes, o propósito da empresa, o que é aquele propósito da empresa em 30 anos? E aí você começa a imaginar que talvez a resposta seja mais 3M e menos, né, cartesiana. E aí você começa, falando, então tá bom, você vai procurar soluções que possam desenhar mais esse novo mundo e eu, ao mesmo tempo, quero entender como é que eu vou, aos poucos, também garantindo que o modelo tradicional não continua apontando para um futuro que já não me parece mais razoável porque as coisas mudam. Tá? E aí essas estratégias, em tempos diferentes, elas começam a conversar. O ESG é um dos grandes fios condutores desse novo modelo. Por quê? O que a gente tem questionado no ESG, o que acho que talvez seja o capitalismo mais contemporâneo, ou mesmo a economia mais contemporânea, é que a economia reconhece que o mundo tem as tais das externalidades, mas não coloca na conta. Então, ele reconhece que tem dependência de recursos da natureza, impacto nas questões sociais, mas você olha o PIB, isso não aparece. E o fato de reconhecer, e mais recentemente, querer, inclusive, avaliar monetariamente, financeiramente, economicamente, e ver se os incentivos estão corretos, vou dar um exemplo. Né? As atividades hoje de transporte, por exemplo, não no Brasil, mas no mundo, são a maior fonte das emissões e as que têm provavelmente mais incentivos. O que aconteceria se a gente atribuísse o preço justo ao carbono, que é o de, né, muitas vezes a gente usar o nosso conforto e terceirizar o impacto de poluição, bem-estar para a sociedade inteira? Provavelmente isso se alinharia. Então, usando o ESG como um vetor de inovação e buscando imaginar que no futuro o mundo vai ter que funcionar sem carbono, você começa a ter uma conversa comum entre hoje e o amanhã que a gente quer fazer diferente. E isso vale para o jeito que você quer investir, para o jeito que a gente aloca capital numa empresa, para o jeito que você escolhe o que você compra na prateleira do mercado e até onde é que você vai trabalhar. Eu acho até que dá para escolher quem é que você vai namorar, tá? Porque dependendo de como for, se ele não for sensível, inclusive às mudanças sociais, é bem provável que ele saia da lista, inclusive. Com certeza, porque, né, que o pai de 10 anos atrás não é o pai que eu escolheria para estar junto hoje. E eu acho que a sociedade contemporânea tem vivido essas tensões do ponto de vista de mudança mesmo. Então, para mim, elas são irmãs. Eu acho que o ESG é um fio condutor desse novo modelo, onde a gente coloca a economia a favor das pessoas e não o contrário, né? E a gente começa aí a criar novos códigos que fazem a gente repensar em soluções que hoje já são possíveis, talvez muito fora da casinha, e inclusive em produtos que são contemporâneos e não vão existir mais nos próximos anos. Tá? Imagina o que é que pode acontecer se a gente imaginar ESG e IA em 5 anos, com todo esse disclosure, né, como as pessoas dizem, com toda essa clareza que a gente vai ter que divulgar informações. Diversão garantida ou seu dinheiro de volta, né? Então, assim, eu imagino que nos próximos anos a gente vai ver ainda mais mudanças. No mundo que quer sempre certezas, né? Todo esse tempero que a gente está discutindo aqui. Saiu no relatório do World Economic Forum esse ano e eu recomendo para quem nunca leu, né? É o relatório do World Economic Forum, não é o relatório do World Sustainability Forum.
que uma das coisas mais difíceis de fazer, historicamente, é que executivos fazem, é prever o futuro. Sim. Então, que está praticamente impossível prever o futuro e que a gente foi infeliz, inclusive, mesmo com a ciência previndo alguns, né, sendo capaz de prever alguns futuros que já são hoje realidade, em acreditar que eles fossem possíveis. Então, esse é um belíssimo recado, que prever o futuro está mais em projetar o futuro com caminhos possíveis do que tentar antecipar coisas onde, naturalmente, o nosso viés de falar o mundo sempre será desse jeito, imagina, se você sempre ganhar dinheiro e largar um rastrozinho pela vida, você ainda passa na prova nessa vida, está cada vez mais diferente. A gente tem falado muito em navegar o futuro, Sim. né? Como você... tem uma colega de Colômbia, Rita McGrath, que ela fala see around the corner, né? Como que você consegue olhar e ver alguma coisa que está ali antes, né? E como você usa a sua base de recursos para navegar esse futuro. Mas eu queria explorar um ponto que você trouxe, assim, que eu acho muito legal, que eu acho que num primeiro momento, né, a gente fala muito no mundo da inovação do inovar com propósito. Eu acho Sim. que esse é um grande elo, né? Você fala assim, como que eu vou entender melhor o meu propósito, revisitar valores, né? Porque quando você fala a escolha de quem é seu amigo, não é seu amigo, é esposa, marido, né, família expandida, hoje ela passa um pouco por, né, quem tem valores nos quais você... Sim. Né? E eu acho que a inovação, ela tem... Esse é, para mim, um grande elo da inovação com a estratégia, né? Assim, inovar com propósito. E aí eu acho que entra essa questão do ESG, você concorda? Concordo super. Eu estava brincando aqui no começo, e aí vou trazer de novo aqui, que eu tenho um mantra que eu ouvi em alguns dos lugares onde eu trabalhei, principalmente no último, que é um lugar conhecido por ESG, que é a Natura, que só é inovação se ela gerar impacto positivo. Perfeito. E eu gosto muito da ideia que você trouxe de futuros possíveis. Na verdade, a nossa ideia simplista, ou que todo mundo talvez tenha estudado, é que você traça um cenário, ou que você escolhe o mais provável, e aí é mais ou menos querer combinar com o universo, que você vai naquele caminho e toda a humanidade vai não se mexer, vai brincar de estátua. Exato. E isso é pouco provável Maravilha. num mundo de 9 bilhões de pessoas tendo ideias a todo momento e cheio de mudanças no próprio mundo, né? A gente está sofrendo agora, sentindo os efeitos de mudança do clima, que são os efeitos do nosso sucesso, né? Do nosso crescimento como população e tudo mais. E eu acho que começar a entender que essa influência existe e que você, no final do dia, quer acordar de manhã e falar, pô, isso aqui é muito melhor, né? Isso aqui é muito mais legal. Ou eu queria, porque eu sou dessa natureza, porque eu gosto mais disso, porque me sensibiliza mais, está mais a favor desta causa, ou está conectando. Muitas vezes o trabalho, esse tem sido um mantra nas empresas, com alguma coisa que eu posso realmente contribuir, que me faz bem, né? Lembrando que bem-estar hoje é um dos fatores que mais as pessoas procuram, inclusive pós-pandemia, para escolher lugares de trabalho. Tá? Ambientes onde elas consigam exercitar o seu melhor potencial. Então, hoje eu diria que ele é uma razão de escolha e não escolha. Tá? E eu acho que investigar o seu real propósito para empresas que, inclusive, são centenárias, e muitas vezes perceber que o propósito original continua tão contemporâneo quanto. Às vezes a atividade nem tanto, porque o mundo está com desafios diferentes, é um dos principais pontos de estratégia, seja, né, como indivíduo, estratégia de vida como indivíduo, seja uma empresa, né, que muitas vezes está aí há 100 anos, né, e está na beira de se reinventar. A gente não tem problema nenhum com um setor, por exemplo, mais emissor. De vez em quando alguém me pergunta, você trabalharia? Eu não tem problema com um setor nenhum. Mas o que eu sei é que a gente vai precisar de um mundo carbono zero daqui para frente. Então, a gente vai precisar de cerveja carbono zero, transporte carbono zero, óleo, gás, qualquer coisa carbono zero. E essa é a raiz da inovação. Eu não tenho contra, a favor, nem nada, mas o mundo terá que ser carbono zero. E quando você imagina isso e olha para um país, por exemplo, como o Brasil... o Brasil é um dos poucos países no mundo que joga com todas as cartas do baralho na transição energética. Que está
é um lado bom de ser brasileiro. Aham. Então, você começa a ativar muito mais uma mentalidade de talvez esse futuro seja bem mais possível e bem melhor do que aquela mentalidade, ai meu Deus, eu vou morrer, não vai dar. Então, Exato. continuo fazendo mais do melhor do mesmo todos os dias. Né? Que é alguma coisa que eu recomendo fortemente que, se você tem 30 ou 60 anos, você abomine, deixe no canto. Porque se você não mudou, né, nos últimos anos e continua vivo, alguém esqueceu de te avisar que você já não está mais pertencendo a esse mundo. Né? Porque é impossível você continuar vivendo, né, continuar pertencendo ao seu tempo, ser contemporâneo e não participar dessas mudanças. Você até fica vivo, mas fica à margem de tudo que está acontecendo, encostado ali num canto e tudo mais. A vida é exatamente isso. E agora a gente está com isso cada vez mais intenso, né? Permeando, inclusive, o trabalho nas empresas. Perfeito. Tem uma sensação que eu vejo bastante que quando a empresa, os funcionários falam em inovação é lá longe. Sim, parece que é de alguém, né? Exatamente. Lá no futuro vai acontecer alguma coisa, mas alguém vai fazer para mim. E pelo que a gente está conversando aqui, você falou uma coisa muito legal, se eu entendi bem, eu espero que é... Claro que sim. Que é... as coisas têm que ser paralelas. Sim. E você tem que pensar em inovar, pensar no ESG em cada atitude, cada decisão que você toma no seu dia. Sim. Então, vou fazer um produto novo? Nossa, maravilhoso, vai dar dinheiro, vai ser incrível, mas que impactos ele tem na natureza, no social? Que problemas ele resolve? Exatamente. E aí eu acho que vira um filtro natural na cabeça das pessoas e que vai mexendo aos pouquinhos e aquele lá na frente vai chegando cada vez mais perto pelas pequenas atitudes. Você estava até contando o caso de uma... A gente está falando um pouco da Apple, né? Sim. Me veio à cabeça a Apple quando você estava contando que você vai tomando pequenas decisões. Qual foi o... Bom, que a Apple anunciou... Recentemente que... ela cancelou o relatório de sustentabilidade dela e fez um filme. Exatamente. Que eu, às vezes, uso em várias apresentações combinado com o outro. Essa é bem interessante, o jeito de pensar futuro. Porque é bem provável, e eu faço esse exercício comigo mesma, né, pensando que eu sou uma pessoa que sempre tenta perguntar por que não e imaginar que existem futuros prováveis diferentes daquele meio óbvio. Isso dá um trabalho, né? Eu acho que para mim não, que já nasci não, assim, mas assim, de verdade a gente de vez em quando chega no sistema e fala, não, gente, aí fala, pronto, lá vem aquele povo que inventa. É isso. O povo que inventa faz parte da diversidade também e assim, não tem certo, errado, nem melhor ou pior, são naturezas diferentes para lidar com hoje e com o amanhã, a gente estava falando disso. Mas voltando, eu comparo o filme da Apple, que acho que endereça super bem, né? É uma coisa inimaginável, há 10 anos atrás, se eu chegasse aqui nessa conversa e falasse, então, gente, fui no futuro dar uma volta, né? E descobri que em 2024, final de 2023, a Apple vai fazer um filme sobre uma reunião de conselho, colocando Mãe Natureza como a presidente do conselho, dando pito no Tim Cook e falando que todos os produtos dela serão impacto zero ou impacto positivo do ponto de vista ambiental. Aqui vale um recorte que ela fala muito pouco da questão do social, que é um desafio também. Mas vamos supor que o mundo é plano e que seja só isso. Se eu chegasse aqui e falasse isso 10 anos atrás, mesmo a gente era bem provável de falar, será, Denise, que a Apple, que é um dos símbolos, uma empresa símbolo na cabeça das pessoas, né? E inovação, vai fazer um filme com o presidente do conselho sendo Mãe Natureza. Aliás, é um filme que eu recomendo se você quiser se inspirar e que dá pito no CEO. Vocês iam me chamar de louca. Em pessoa. Isso. O CEO está no filme. Tim Cook faz parte né, de todo o filme. E eu acho que isso é uma mensagem importante do ponto de vista de mensagem. É bem provável que o que a gente está vendo não seja inovação, que isso seja a barra mínima, dado que é alguém que está... né, se colocando desta forma, já entendeu que não dá para fazer de relógio a comida, a qualquer coisa, sem pensar em impacto. Eu vou fazer uma brincadeira com quem está assistindo. Está assistindo a gente aqui, você respira? Está respirando? Imagino que sim, está vivo, emite carbono. E esse é um mundo que, entre o que a gente está vendo aqui, o chão e o vazio do universo, tem mais ou menos 45 quilômetros, segundo a ciência. Nos primeiros 17 estão 89% de todos os gases que fazem a vida ser conhecida como a gente conhece. Se esse sistema não funcionar, primeiro a gente não vai conseguir respirar, não dá para ter inteligência, né, sem respirar.
Segundo, não vai ter comida. Terceiro, não vai ter água, coisas que para a humanidade não funcionam. E é por isso que a gente tem que imaginar que tudo gera impacto. Então, uma das coisas de exercitar seu propósito é entender que você gera impacto, às vezes positivo ou não, dar conta desse impacto e pensar nesse impacto como parte da equação. Porque até onde eu sei, e eu estudei administração de empresas, como diz meu filho mais novo, no milênio passado, as empresas tinham um contrato social, isso vale ainda, e elas nascem com uma licença social para resolver problemas da sociedade e gerar valor por isso. Esse é o capitalismo do que a gente chama de shareholder, né, do acionista. Mas hoje, empresa de sucesso, aquela que a gente quer trabalhar, aquela que a gente quer comprar produto, aquela que a gente acha que está sendo justa, que não está fazendo assim, tentando me vender um negócio que parece muito legal, mas não sei se faz bem para a saúde, ou está me recomendando um investimento que rende super bem, mas vem com alguma coisa meio estranha no pacote, é uma empresa que olha para o impacto como parte da equação e pensa como é que você transforma esses desafios, questões socioambientais que impactam a origem do seu produto, ou que recursos naturais você precisa, ou como você vai fazer para fazer as mesmas atividades de um jeito melhor, mais eficiente, como parte do desafio. E isso é a verdadeira inovação, tá? Transformar esses desafios em a nova oportunidade de negócio. Por quê? Porque eles vão bater na nossa porta. Então, a gente mora numa cidade, está aqui conversando numa cidade como São Paulo, eu nasci aqui, mas já vivi em muitos lugares, voltei a morar em São Paulo 30 anos atrás. Gente, eu tenho uma lareira em casa, que eu ligava. E eu não pus ar-condicionado na primeira reforma. Tá? Essa era uma cidade que há 20 anos atrás a gente, todo julho, punha casaco daqueles e hoje ele está lá enfeitando. Então, o fato da gente estar sentindo os efeitos, somos, né, a primeira geração a sentir os efeitos, por exemplo, de mudanças do clima, e talvez a última que possa fazer alguma coisa, muda o paradigma da decisão. Então, eu acho que seria muito pouco, né, muito pouco contemporâneo, para ser elegante, ou, na verdade, uma tragédia, se você gerisse qualquer coisa hoje, desconsiderando o que está acontecendo hoje. E o quanto a gente pode ir mudando algumas coisas e fazendo algumas coisas até melhor, tá? A gente pode começar a endereçar melhores futuros possíveis de uma forma que às vezes até é economicamente viável, mais simples, mais justa, possível no mundo de plataforma, onde está tudo integrado e que tem novos desafios, né? Então, por exemplo, o uso intensivo de energia pode gerar um desafio de maiores emissões de carbono no tempo. Mas a vida é isso, ela é viva, ela vai mudando. Tá? Então, não dá para ser contemporâneo sem ser contemporâneo, não dá para imaginar que existem negócios sem impacto se você respira e emite carbono, queria te contar, problema seu. Então, é mais legal a gente pensar, né, em como a gente reflete sobre isso e se soma a essas mudanças. Eu estava falando aqui no começo dos ODS, né, muita gente me pergunta, fala, nossa, mas eu escuto você e faço o quê? Falar, pega um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, pega aquele que fala mais ao seu coração, aquele que você conhece mais e começa a entender como é que você trabalha isso, seja nas suas atividades, né, de família, de vida, de trabalho e tudo mais. E você vai ver que esse é um grande agregador de planos que a gente precisa construir para este mundo, não para um novo mundo. Deixa eu jogar uma outra reflexão aqui. Pimenta na nossa conversa. A gente estava falando aqui, né, que tem, primeiro, acho que tem uma escolha que ela é legítima, né? Propósito, valores, né? Mas sim, também aquela linguagem que é, né? Se você não revisitar, provavelmente a nova geração não vai querer o teu produto, não vai escolher o seu produto na prateleira. Né? A gente fala um pouco também de como que determinadas medidas mais regulatórias podem punir quem, né? Então, por exemplo, hoje, se você vai para alguns países mais desenvolvidos nesses quesitos, você vê que, cara, você pode andar de carro sozinho na zona metropolitana de Londres, você só vai pagar uma fortuna em cada... Proibitivo, né? Então, assim... Alinhamento de incentivos. Né? Eu acho que a gente começa a ver, esses dias agora, eu estava conversando com uma colega que também é de escola, as escolas europeias, os professores já têm uma medida de emissão de carbono, né? Então, você pode escolher um congresso que você vai, não é nem por uma questão orçamentária, por uma questão de
de emissão de carbono, né? Então, o quanto você acha que vai coexistir uma escolha que ela é, como você disse, se eu pego alguma coisa que fala comigo, que me toca e que eu entendo que a humanidade depende disso, e o quanto é também aquele negócio, cara, ou eu mudo ou eu morro, ninguém me escolhe mais na prateleira, vão me boicotar, ou eu vou ter que pagar um preço altíssimo se eu resolver entrar no meu carro 4x4 com ar-condicionado e cruzar a cidade. Exato. O quanto vai ser uma punição por escolha do consumidor ou por algum fator regulatório, e o quanto vai ser propósito e... Eu adoraria responder, né, que eu acho que é o sonho de consumo de muita gente, de falar, não, a gente vai acordar um dia de manhã, vai pôr a mão na consciência e vai. Também, mas não só. Tá? Eu acho que, primeiro, o mundo não é plano nem homogêneo. Né? Eu acho que tem... safras, como a gente chama, né? Situações diferentes, seja se você está no norte global, no sul, se você é brasileiro, se você... Mas eu queria falar de duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é que está mudando muito rápido. Então, a gente está sentindo, por exemplo, há 10 anos atrás, se você fizesse uma pesquisa, e as pesquisas mostram isso, no quanto o consumidor ou percebia isso como valor, ou estava disposto a pagar até um prêmio por isso, ele até respondia que sim, numa proporção pequena, tá? E isso vem crescendo, mas sempre era numa coisa, se for no mesmo preço, eu faria. Se não, às vezes eu tenho que comprar, né, comida, eu não tenho condições de fazer essa escolha. Essa não tenho condições de fazer essa escolha é justamente a grande agenda de direitos humanos que vem acontecendo e fala, a gente não pode viver num mundo onde a gente faz negócios e fala, a gente só consegue fazer um show, uma empresa, se a gente pagar um salário aqui que é pequenininho, né? E eu estou num país que o juro é 10, o retorno médio das empresas é 20, e aí, assim, não é mais legal eu falar, eu tenho um retorno ao ano de 20% ao ano, se você não souber explicar, se esse retorno não veio, assim, de um salário digno que você não pagou, de um uso da natureza, seja do ponto de vista de recurso, seja do ponto de vista de descarte, que você não está dando conta, já não pega bem, tá? E essa aceleração dessa tendência, o exemplo que a gente deu aqui de Apple, dos relatórios que estão saindo, que falam, inclusive, que até do ponto de vista de investimento, as novas gerações olham para isso porque não querem que alguém, inclusive, recomende que ela guarde o dinheiro dela, que ela invista numa economia que, no fundo, não faz sentido para ela, também se reflete de uma maneira completamente diferente. Resumo da ópera, eu acho que o propósito é cada vez mais consciente e questionado por quem já está nascendo nesse mundo onde você está sofrendo muito mais impactos do que talvez nós aqui, que começamos a trabalhar 30, 40 anos atrás. Tá? Então, só que é a primeira vez que a gente vive com 5, 6 gerações no planeta, numa empresa. Então, é natural que você tenha uma dissonância mais ampliada e, consequentemente, uma tensão mais ampliada. Mas o que eu costumo falar para as empresas é justamente isso. A nossa capacidade de prever futuros está baixando cada vez mais. A gente está todo dia tomando um susto novo. Tá? E, até onde eu sei, né, o propósito é o que mantém, de modo geral, a longevidade das empresas que vivem muito mais do que nós. Né? E, até onde eu sei, a regulação vem subindo nos últimos anos. E as empresas que são compliance, na minha opinião, não conseguem se diferenciar. Eu nunca vi uma empresa que se diferencie por cumprir a lei. Então, o que a gente vem notando é que sobe o que a gente chama de barra mínima, os incentivos, né? IPVA em São Paulo para carro elétrico é mais barato, daqui a pouco já vem benefício. Então, por quê? Porque você tem que alinhar de alguma forma esses incentivos e você falar, puxa, cumprimos todas as leis, ou eu trabalho numa empresa que cumpre todas as leis. Tá feliz? Assim, é o mínimo, né, gente? Exato. Tá? Não diferencia ninguém. Então, acho que existe um ar, assim, de um questionamento mais natural, de uma não aceitação como, só dá para fazer isso, não tem outro jeito de fazer comida, de fazer ônibus, de fazer carro, de fazer roupa. E tem um quê de inovação que até um alívio, falando, não, gente, alguém já deve ter dado conta disso, já existe fibra diferente. Tem muita inovação surgindo no mundo e ela vem surgindo principalmente por esse mundo que está se conectando. Tá? Então, hoje, você é capaz de imaginar que a solução de um problema que está acontecendo aqui, ela pode impactar alguém que está do outro lado do mundo, tá?
E talvez alguém já tenha passado por esse perrengue ou por essa disrupção lá de uma maneira e seja mais inteligente a gente observar quantas mil soluções acontecem no mundo e tentar adaptar. Então, essa interdependência de recursos da natureza e também de outros humanos, né? Alguém falou para mim outro dia, viver é a coisa mais... Você nasce sozinho e morre sozinho. Viver é a coisa mais coletiva que existe. Para a gente estar aqui, né? Essa roupa, esse microfone, essa tecnologia, essa energia dependeu de uma cadeia gigantesca de pessoas e ideias que o dia que falha uma chuvinha transforma a nossa vida num inferno. Caos. Então, eu preciso, e eu acho que cada vez mais quero acreditar, que essa consciência da interdependência pode se tornar algo muito bom para a inovação e pode se tornar um vetor de falar, não é possível que a gente, coletivamente, nesse nível de escala, não encontre soluções melhores do que essa. O mundo, ele não teve problema nos últimos 100 anos em gerar valor. A gente multiplicou por quase 10 a geração de valor no mundo. A gente teve um problema terrível em distribuir esse valor. E essa é uma das questões que a gente tem que resolver. O que é valor? Como a gente distribui para gerar e como a gente não considera a natureza e as pessoas como um dado do problema que vai continuar sempre igual. Porque não Perfeito. vai. Excelente. A gente falou bastante de natureza, quer dizer, alguma coisa sobre natureza. Eu estava pensando aqui duas coisas. A gente falou um pouco do social. Sim, eu acho que o que você trouxe é social. Mas eu estava pensando aqui, antigamente, produtos ecologicamente corretos ou preocupados eram muito mais caros. E caros. Se tinha pouca coisa, muito cara. Então, a decisão sobre participar ou não disso era sempre financeira num país como o nosso, que tem uma desigualdade financeira que a gente conhece. Até para gente que pode, você falava, vou comprar alguma coisa 30, 40, 50... Vezes. Exatamente. E o mercado de automóveis, que é um dos mais poluentes, hoje você tem carros com a mesma tecnologia ou melhor do que os tradicionais, elétricos, com mais potência. Todas as features que você olha antes do carro são positivas, talvez até melhores, e num preço muito viável, igual ou menor. E eu vejo esse movimento acontecendo de forma No mundo inteiro. gigantesca. Os chineses atropelando a Tesla, por exemplo. Os chineses chegando no Brasil com carros elétricos e tem aquele preconceito, nação. Isso aqui é chinês. Vai quebrar. Vai quebrar. A bateria não funciona. Se o mundo inteiro está comprando, alguma coisa tem de positivo. Por outro lado, eles são quem mais emitem. Eu começo aqui Eu adoraria que fosse uma equação sem complexidade. É terapêutico. Sim, não, por um lado pode ser muito bom, e acho que esse é o lado para olhar que soluções eles já aconteceram e quais são os novos impactos disso. Né? Adoraria combinar com o universo, mas ainda não dá. Tá? Mas termina porque eu acho que você vai tocar num ponto que as pessoas acho que conhecem menos, né? Ou exploram menos dessa agenda ESG, que é assim, o que vai acontecer, qual o impacto das mudanças, ou o que as pessoas estão na rua, estão olhando para isso. O que eu acho curioso, né, e para mim é um sintoma de que, eu combinei com o universo que eu ia pelo menos viver até 2030, porque eu tive no movimento de criar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sim. Eu não posso criar uma meta para o mundo e desaparecer, largar para todo mundo. Mas eu ando com vontade de viver até 2050 porque estou achando que está ficando animado. Seja porque a gente está sentindo os efeitos e porque não dá mais para alegar uma espécie de demência ou costume ou ignorância. E isso vale para quando eu viro o rótulo para saber se aquele negócio é uma delícia, mas me faz bem, porque eu já não estou conseguindo viver mais, e porque ele está se tornando coisas comuns. Então, ele está quase virando o novo normal. Quando não tem, a gente tem um certo estranhamento e uma certa desconfiança de que esse negócio eu não sei de onde vem para onde vai e eu não sei não se eu quero estar junto com isso. Ele parece uma ideia, como muita gente fez, mais antiga. Sim. A ideia do contemporâneo, ela parece alguma coisa que minimamente olha para isso. Vale para o canudinho, né, que você já olha assim e tira, e aí quando você vê aquele canudinho aqui, você já falou, meu Deus, não sei, alguém... Ou pelo menos se questiona se não tinha. Então, ele já gera uma certa comoção. Isso é o primeiro sinal de que ele virou uma coisa normal. Ele está acontecendo em vários lugares. E talvez a solução seja a gente pensar que no mundo que tem essa interdependência, uma outra coisa que está vindo para a mesa, assunto do dia, né, que é a inteligência artificial, que é tudo, né, assim, imagina você fazer pesquisa e buscar novas soluções num mundo como esse, ou
assim, tudo que vem pela frente seja uma das grandes portas de nos ajudar a desenhar um novo mundo, tá? Simplesmente porque a gente tem mais acesso a ele, tem mais informação. Informação não significa conhecimento, mas ela significa um acesso que talvez nos libere para dar uma olhadinha para trás e falar, então tá bom, talvez dê para simplificar algumas coisas, conectar algumas outras novas e imaginar futuros que sem isso não seriam prováveis ou seriam muito difíceis de executar. Por outro lado, a gente está acordando de manhã, como a gente falou aqui antes, né, com 30 graus em São Paulo, e então a gente já está vivendo essas restrições. Isso naturalmente faz com que talvez eu não pense no carro, ou talvez, né, o carro ainda tenha diesel e tudo mais. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu andava de ônibus, a primeira coisa que eu fiz quando eu consegui me viabilizar foi comprar um carro. Eu tenho um filho que trabalha hoje no mesmo mercado, né, atual de quando eu trabalhei. Ele nunca pensou em comprar o carro e ele vai trabalhar de bicicleta elétrica. Eu também. Então, a gente imaginar que o futuro vai ser exatamente como a gente viveu com a nossa experiência é uma das coisas mais apocalípticas que você pode fazer, tá? E essa talvez seja a grande disrupção. Está mudando rápido e na nossa vida a gente ainda vai ver, tá? Eu sou otimista por dever de ofício, porque eu já consegui imaginar algumas soluções que se tornaram prováveis. Então, eu não sou daquelas que acredita que vai dar uma tragédia. Eu acho que pode dar. E enquanto a gente está vivo, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Quem trabalha com inovação tem que ser um otimista por princípio, né? Senão Eduardo Janetti, dos meus mentores, fala isso. Então. Ex-professor do INSPER, isso. Excelente. Vou te colocar agora uma pergunta que acho que vai ajudar quem está ouvindo no videocast. Assim, se você tivesse que apostar em algumas possibilidades, assim, então eu vou fazer um paralelo com a tecnologia, né? Então, quando a gente fala em tecnologia, tem muito framework, né, que traz ali, olha, hoje se você for olhar a tecnologia, a aplicabilidade de tecnologia em negócio, você vai falar de manufatura 3.0, migração para um mundo de plataforma, toda a automação com drones e robôs e inteligência artificial agora que é a grande vedete do mundo da tecnologia como driver de inovação. Se a gente tivesse que pegar alguns tópicos de sustentabilidade e pensar em empresa brasileira que está ouvindo a gente, esse é um videocast em português, acho que a audiência é basicamente de empresa brasileira, olhando a peculiaridade do Brasil. O que você acha que seriam uns grandes drivers que quem trabalha com inovação devia estar olhando? Essa pergunta, curiosamente, é a mesma de quem trabalha com ESG e quem quer trabalhar. Perfeito. Até por imaginar que, né? Eu acho que isso vai ser mais ou menos assim. Vamos tentar imaginar o que vai estar no business as usual, né, no dia a dia, em 5 ou 10 anos. Então, se você olhar pelo E, eu acho que sendo brasileiro, imaginar, né, que é impossível, né? Essa é a frase pensada, tá? E baseada em ciência. É impossível resolver os problemas do clima sem a floresta amazônica. E no caso, se você é brasileiro, 80% das nossas emissões vem do desmatamento. Eu já vou dar uma das primeiras dicas. No E, a questão de uso e dependência de recursos, né? E a biodiversidade, né? Soluções baseadas na natureza. Gente, a natureza são as duas maiores tecnologias que produzem oxigênio e garantem toda a vida, né? Nós estamos respirando porque florestas e oceanos estão trocando esses gases e a gente muitas vezes não pensa na natureza como inspiração da solução. A agricultura é uma inspiração baseada na natureza. Então, biodiversidade e os temas de dependência de recursos, água e tudo mais vão começar a fazer parte daquilo que você tem que medir e usar com eficiência e, de preferência, pensar, por exemplo, em situações como eu vou construir uma estação de tratamento de água numa indústria, ou eu vou pensar em jardins filtrantes como soluções mais baratas, mais eficientes, mais perenes, portanto, mais sustentáveis e, inclusive, economicamente viáveis. Então, eu acho que a questão clima, emissão de carbono. Carbono é, por exemplo, uma das coisas que mais valorizou nos últimos anos. Os preços de carbono subiram cerca de 70% nos últimos anos. Se não for o maior risco, é o melhor investimento. Então, esse também é um dado do problema. Qualquer atividade altamente emissora pagará por isso e gerará, na verdade, funding para atividades menos emissoras. Por que a gente está tendo mais carros elétricos nos lançamentos e menos motor a combustão?
Então, acho que duas coisas para você que está aí pensar. Né? A gente imagina isso acontecendo. O Brasil é o último dos países a regular o mercado de carbono, e isso já está acontecendo no Brasil. Quando a gente fala de S, né, de social como um todo, a gente está vendo as questões de salário digno cada vez mais. Antes a gente fala salário mínimo. Hoje você fala, paga o salário mínimo. Fala, quer palmas? Não, né? Nem te acho mais bonito falando sobre isso. Então, salário digno, diversidade, como inclusive fonte de representatividade de uma empresa e de um negócio capaz de fazer produtos e serviços para uma sociedade que é diversa, como inspiração para a inovação. Tá? A gente está vendo cada vez mais representatividade como um tema, em direitos humanos, né? Direitos humanos praticados na cadeia de valor. Então, aquela empresa que olha para isso e fala o mesmo modo de ser, ver e produzir aqui, eu também quero trabalhar junto com os fornecedores para garantir isso, porque eu não quero ficar no risco. Porque eu não acho que só apertar um fornecedor para fazer um preço bom já justifica a escolha do meu produto, e você começa a operar em rede. Você começa a ver o fornecedor como parte da cadeia. E tem muitas medidas de sucesso de empresa que medem isso, quanto a sua ação valorizou e quanto você foi capaz de distribuir numa proporção parecida, né, rentabilidade para sua cadeia e tudo mais, que mostra que você criou uma cadeia que é mais resiliente, porque senão dá uma crise, aperta, todo mundo escolhe outro e você, como empresa, quebra. E eu acho que de governança, todo mundo pergunta do danado do G, o que é isso aí? É sobre como você faz as coisas dentro de uma empresa, como é que você toma a decisão. Né? Cada vez mais as questões de transparência, cada vez mais as questões de, assim, as pessoas que estão tomando decisão têm os conhecimentos necessários para fazer isso, cada vez mais conselhos que têm especialistas em várias outras coisas, ou se perguntam o que é. Por exemplo, né, um banco nos próximos anos não é a mesma coisa que foi nos últimos 100 anos, uma empresa de alimentos definitivamente não é. Então, cada vez mais estão dando conta de ter que dizer, tá bom, tive uma rentabilidade de tanto, fiz esse produto legal, veio de onde, a que custo, para quem e como, tá? E eu acho que isso potencializa esse lugar. Isso vai acontecer muito no Brasil. Então, assim, a transparência de informações. Hoje, se você já é uma empresa de capital aberto, é obrigatório você fazer um censo de diversidade na sua empresa e deixar essa informação disponível. Olha que ótimo. Né? Você ser constrangido, às vezes, a fazer um censo desse e dizer, ixi, minha empresa não está contribuindo em nada com os desafios de sociedade que a gente tem no país, ou de inclusão. Tá? Então, acho que essas são da lista de coisas para você pensar no E, no S e no G, muito importantes. E lembrando que no tema de clima e biodiversidade, a gente tem uma agenda marcada aqui. Em 2025, a gente vai ter uma COP nesse país, vai trazer as atenções do mundo para Belém, vai discutir clima no lar da maior biodiversidade do planeta, da última das florestas tropicais, e provavelmente isso talvez, se a gente conseguir ou soubesse preparar, tem muita gente trabalhando nisso, seja uma das grandes fontes de atração de recursos e de investimento num novo padrão de economia que poucos países podem ter. Tá? Então, gosto muito mais de pensar na oportunidade do que no risco. Tá? Essa é a minha dica, ou coisas que eu tenho pensado e tenho visto aí, sendo brasileira e sabendo como a gente é importante nesse tabuleiro de soluções e de desafios do mundo. Muito bom. E aquela pergunta que você faz? Qual que era aquela? É a pergunta que não quer calar, é a última. Que era aquela que você pegava a pessoa de surpresa? Não, a gente sempre pede no final de todo o episódio 2 dicas para quem está assistindo a gente. E pode ser dica pessoal, pode ser dica profissional. A gente fala o que a gente está se conhecendo hoje, né? Sim. O que você acha imprescindível dizer para mim que você aprendeu na sua vida que eu vou levar daqui para frente? Eu vou dizer uma frase, fala assim, para mim, eu acho que a consciência de que o impacto não é opcional, a brincadeira do respira e emite carbono, foi uma coisa que mudou o meu jeito de pensar o mundo. E ela não mudou quando eu fui trabalhar em sustentabilidade. Ela acendeu essa luz de o meu propósito de vida como mulher, como executiva e tudo mais. Não pode ser só ficar aqui, né, colocando dinheiro de um lado para o outro. Lembrando que eu trabalhava em investimento. E ela aconteceu num dia muito especial na minha vida, quando eu tive meu primeiro filho. Né, e eu grávida falei, pela primeira vez eu sou dona de um projeto que vai durar muito mais do que eu. Né? E eu vou ser responsabilizada por isso. Esse ser humano vai olhar para mim e falar, e aí, dona Denise?
É a brincadeira que eles me chamam de Dona D. Tá? Eu acho que isso me fez refletir sobre o impacto que eu gero todos os dias e da consciência de que, em várias vezes, eu ou mudando pequenos hábitos, ou fazendo algumas escolhas, ou até porque posso, talvez, pela vida que eu tive e tudo mais, escolher algumas coisas, me dá um poder que individualmente, tá? Quando eu consigo me somar a forças talvez mais coletivas, me dá uma ideia de que eu realmente posso mudar alguma coisa para melhor, né? Que eu realmente posso mudar o mundo. Então, a simples consciência de que isso gera impacto e tem coisas que você, pequenas mudanças, ou se associar a grandes mudanças, você pode fazer, é uma das fontes da minha inspiração. E é o que eu recomendo a todo mundo. Falar, a vida é mais do que, né, pagar conta, acordar e dormir todo dia, e se acorda um dia de manhã falando, puxa, eu podia ser um pouquinho mais. Isso é propósito, tá? Eu podia ser alguma coisa que é muito legal e que talvez como um indivíduo único, só eu possa fazer, ou eu seja um dos poucos que pode falar por que não, tá? Com certeza. É isso. Muito legal. Muito bom. Uau, hein? Uau. Pô, muito legal. Terminamos bem. Terminando bem. Bom, delícia. Passou uma hora já? Passou uma Gente, hora. é incrível. O tempo vai, incrível. meu filho. Papo Boa bom, vida. você- Te marca mais uns 12 episódios depois. Mas é engraçado, Né? você pegou bem as perguntas que, por exemplo, em sala de aula, né, as pessoas vão imaginando aquela coisa assim, eu vou dar um framework. Ó, não terminou ainda. Não, tudo bem. Tá. Em sala de aula acontece muito, né? Vou dar um framework, eu vou dar a solução. Eu falei, eu vou dar umas pistas aqui, umas tecnologias que já estão disponíveis, algumas regulações que já estão acontecendo, tal. Mas mais do que isso, a gente vê uma geração nova de humanos, né? Mais conscientes do que são, que não estão nada felizes. A gente que está no 1% mais privilegiado, falando, cara, o que é isso? Eu não quero mais viver num país assim, numa cidade assim. Não faz sentido para mim, né? Porque na roleta do CEP, fui eu que nasci no CEP certo, mas podia ter nascido no CEP que não é esse. Gostei da roleta do E CEP. aí? Fala, porque é a roleta do CEP. Fala, o que te diferencia? Na roleta da vida, você caiu no CEP A ou no CEP B. Sim. E aí? Né? E o quanto a vida depende, às vezes, de, como a gente falou, de cadeia muito longa de gente que está fazendo isso acontecer. E é legal pensar que, por exemplo, alguns, né, referências, frameworks, falam, quando você está pensando em rastreabilidade da cadeia, é isso. Garantir que aquilo que você gosta para você, o que você acha legal, né, as condições de vida e trabalho que você tem, é a mesma que está espalhada da ponta até a outra, porque se for com sangue, talvez eu não queira essa camiseta. Concordo. Né? Então, Perfeito. Isso é que é o bom da consciência atual e dos meus dois lá em casa, que são da geração que me reciclam todo dia. Eu tenho dois também que eu uso de... Meus exemplo. cheques de contemporâneo, eu falo. Rodrigo, você abriu, você encerra, por Eu favor. encerro só agradecendo aos colegas aqui. Denise, obrigado por aceitar o convite. Foi um papo incrível, super enriquecedor, né? Primeiro de muitos, espero que a gente tenha outros papos. Sequência. E obrigado, Rodrigo, por nos receber aqui no estúdio da Monk para mais um episódio, né? Meu xará que me ensinou a fazer videocast. Prazer. Obrigado a todos. Obrigada a todos também. Obrigada pela conversa. Eu acho que ter conversas como essa, imaginar que aqui por trás da câmera você pode estar ouvindo e pensando em novas coisas, é bastante inspirador. Então, parabéns e super obrigada por trazer um papo de inovação e sustentabilidade que ainda é meio inovador para os dias atuais. Que Espero bom que não isso. por muito tempo. Até a próxima, terminando mais um episódio da parceria do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, do INSPER e da Monkin. Até a próxima. Obrigado.